bolsas e valores. E aí nós chegamos aí, ó, Bolsa dos Estados Unidos perdem 10 trilhões de dólares desde a posse de Trump. Você sabia que isso é mais dinheiro? É mais dinheiro que se perdeu no coronavírus. Num pouco tempo. O Elon Musk já perdeu mais de 100 bilhões de dólares. A Amazon parou de comprar e produzir na China hoje. É tanta coisa, irmãos. Agora eu pergunto, isso aqui é um jogo, né? Isso aqui é um jogo. Esses dias eu falei do tigrinho. E eu disse para vocês, né? Não está certo, mas Raquel, a igreja não entra nem na tribulação. Nós seremos arrebatados antes da tribulação. É assim que eu creio. Eu falei sobre o tigrinho. Alguém lembra aqui que eu falei sobre jogos de azar? Eu falei, ninguém ganha da casa, ninguém ganha do cassino, ninguém ganha da máquina de caça-níquel, ninguém ganha na mesa de bilhar. Sempre tem um monte de gente que perde. Então, ninguém ganha da casa. Agora eu pergunto aqui, quem é que vai ganhar do sistema? É o sistema que está quebrando o sistema financeiro mesmo. Aí eu pergunto, quem é que vai pagar toda essa dívida? Porque o sistema não perde. O sistema não vai perder. Não vai. Então, é algo assombroso. É algo assombroso. Olha aí, ó. Só em 3 dias de pregão, desde o anúncio das tarifas recíprocas, Wall Street totalizaram 6 trilhões 223 bilhões de perdas. O mercado financeiro dos Estados Unidos perdeu 9,948 trilhões desde que Donald Trump assumiu a presidência do país no dia 20. Só nos 3 dias de pregão, desde a quarta-feira, as perdas das bolsas de Wall Street totalizaram mais de 6 trilhões, na qual Trump vinha se referindo como o dia da libertação. O presidente dos Estados Unidos usou uma série de tarifas recíprocas. E aí, o mercado passou a elevar seus temores sobre a possibilidade de a economia norte-americana ser atingida por uma recessão e inflação mais dura. O movimento de pânico alimentado por incertezas regulatórias e temores geopolíticos atingiu em cheio as empresas americanas com destaque negativo para o segmento fora da elite tecnológica. E aí todas as empresas, todos os empresários estão apavorados. Estão apavorados. Amém, irmão Adriano de Alagoas, Deus abençoe. Estão apavorados diante desse cenário apocalíptico. Isso aqui é um apocalipse na economia, tá, irmãos?
As criptomoedas despencaram, as bolsas estão despencando, o dólar está subindo de uma forma assombrosa. Olha aí, irmão Rubens falando que uma menina tomou 3 caixas de comprimido porque os pais proibiram ela de jogar tigrinho e veio a óbito. Então, assim, agora, irmãos, em que mundo as pessoas estão vivendo diante de uma realidade como essa? Me diga. Me diga. Aí veja bem, sem exportar, Donald Trump ele quer fortalecer o mercado interno, né? Essa é a ideia. Vamos valorizar os produtos americanos. Só que, irmão, tudo que você tem na sua casa tem alguma coisa escrito o quê? Teu celular, teu computador, as peças do teu carro, os produtos que você utiliza no seu dia a dia. Tem o que está escrito em todos? Made in o quê? O que está escrito lá? Made in China. E a América não está fora disso, irmãos. A América não está fora disso. Olha só para você ter ideia aqui, ó. Veja os produtos exportados dos Estados Unidos para a China que serão afetados por tarifa. Com a China aplicou uma tarifa de 84% sobre os produtos americanos em retaliações às tarifas de Trump. Exportações americanas serão afetadas a partir de quinta-feira. Os Estados Unidos exportam 143 bilhões em mercadorias para a China. Exportou no ano passado, de acordo com representante comercial. As principais exportações, segundo a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos, foram, olha aí, ó, máquinas elétricas e equipamentos de som. Presta atenção, se aumentou 84%, se a pessoa pagava 10 dólares, ela vai pagar 18 dólares e 40 centos. Vocês estão entendendo o aumento de imposto, irmãos? É isso mesmo que você está vendo. Se a China pagava para os Estados Unidos 10 dólares, agora ela vai pagar 18 dólares e 40 pelo mesmo produto. Veja que Trump aumentou a aposta, foi para 124%. Então, se a pessoa pagava 10 dólares, a América pagava 10 dólares, né, de um produto, agora a América, os chineses vão pagar, né, da América, é o inverso. Os chineses vão pagar para a América, se eles pagavam 10 dólares, eles vão pagar 24 dólares. E aí, o que isso vai levar? A China não vai comprar produto americano e a América não vai comprar produto chinês, certo? Aonde vai ficar todo esse produto? Alguém sabe? Porque não tem como você comprar da noite para o dia um produto que mais que dobrou o preço ou quase dobrou o preço. Eu estou certo ou estou errado, irmão? Se tiver algum economista aqui, pode me corrigir se eu estiver errado. Vocês estão entendendo, irmãos? Como é que a China vai comprar algo da América que ele pagava 10 e agora vai pagar 22?
Como é que a América vai comprar algo da China que pagava 10, agora vai pagar 18? Então não se compra mais. É simples assim. A ideia é, não vai mais se comprar. Por quê? Porque ficou muito caro. Ficou muito caro. E aí, imagine a retenção de produto. A retenção de produto. Agora, você acha que eles vão vender para o Brasil pelo preço que o Brasil paga, irmãos? A China está deixando de ganhar em dólar. Você acha que a China tá atrás do real brasileiro? Aí, olha só. A China comprava combustível, semente aleaginosas, grãos diversos, reatores nucleares, caldeiras e máquinas, aeronaves, espaçonaves, instrumentos ópticos, fotográficos, médicos e cirúrgicos, produtos farmacêuticos, plásticos em suas obras, veículo e produtos químicos e orgânicos. Então, tudo isso que os Estados Unidos enviam para a China aumentou 124%. E isso vai puxar o mundo para uma quebra. E o senhor Xi Jinping estava dizendo que já está preparado para essa guerra. O que a guerra comercial entre os Estados Unidos e China significa para o mundo? Donald Trump disse que vai impor mais tarifas a Pequim enquanto os mercados continuam em queda. Uma guerra comercial, a China afirmou que vai lutar até o fim em vez de se render, o que considera coerção americana, e já levantou suas próprias bandeiras comerciais contra os Estados Unidos. Na própria quarta-feira, autoridades chinesas anunciaram a elevação das suas tarifas de produtos americanos para 84%. E aí, olha só, qual o volume de transição comercial entre eles? O comércio de mercadorias entre as duas potências econômicas somou cerca de 585 bilhões no ano passado. Os Estados Unidos importaram mais da China. Os Estados Unidos importou 440 bilhões, os chineses importaram 145 bilhões. Isso deixou os Estados Unidos com um déficit comercial em relação à China. Diferença entre o que importa e o que exporta é de 295 bilhões, um déficit considerável, equivalente a 1% da economia americana. Mas é menor do que o valor de 1 trilhão que Trump alegou repetidamente semana passada. E aí, irmãos, olha aqui, ó, juntas essas barreiras, Trump já impôs tarifas significativas sobre a China em seu primeiro mandato. Biden deixou as tarifas. Juntas essas barreiras comerciais ajudaram a reduzir a participação de produtos chineses no total de importação, que caiu 21% em 2016 para 3% no ano passado. Portanto, a dependência comercial dos Estados Unidos em relação à China diminuiu em uma década.
No entanto, analistas destacam que algumas exportações de produtos chineses para os Estados Unidos foram redirecionadas por meio dos países do sudoeste asiáticos. E aí, irmãos, a gente vê que isso vai encarecer e muito a sobrevivência de muita gente. Se tudo está caro, agora vai ficar mais caro ainda. Aí veja bem, a China foi para 84, a União Europeia. A União Europeia, olha lá, ó. União Europeia aprova tarifas retaliatórias contra os Estados Unidos e prevê o início em 15 de abril. A Comissão Europeia não forneceu imediatamente detalhes sobre as tarifas que importa e certos produtos importados dos Estados Unidos. A União Europeia aprovou suas primeiras contramedidas contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos, depois que os Estados-membros aprovaram nesta quarta-feira uma proposta feita em resposta à tarifa de 25% pelos Estados Unidos. A União Europeia considera as tarifas americanas injustificadas e prejudiciais, causando prejuízos econômicos a ambos os lados, bem como a economia global. A União Europeia declara sua clara preferência por encontrar soluções negociadas com os Estados Unidos que sejam equilibradas e mutuamente benéficas, afirmou a Comissão Europeia em um comunicado. E aí, irmãos, a União Europeia, quem lembra que semana passada eu falei para vocês que a China, a Coreia do Sul e o Japão estavam fazendo um acordo comercial. E aí, veja bem, um acordo comercial entre o Japão, a Coreia do Sul e a China iria se preparar esses países para contra-atacar contra as tarifas dos Estados Unidos. Aí, olha só, a líder da Comissão Europeia pede que a China garanta respostas responsáveis às tarifas. A presidente da União Europeia, olha lá, pede que a China garanta respostas responsáveis. A Úrsula pediu nesta terça-feira que a China garanta uma solução negociada para os problemas causados pelas tarifas de importação expostas pelos Estados Unidos. Em uma ligação telefônica, a premier chinês Li Qiang, Úrsula enfatizou a responsabilidade da Europa e da China como dois dos maiores mercados do mundo de apoiar um sistema de comércio reformado, forte, livre, justo e baseado em condições equitativas, disse o gabinete dela em um comunicado. Os dois políticos discutiram a criação de um mecanismo para rastrear possíveis desvios de comércios causados pelas tarifas, afirmou o gabinete. Já a União Europeia teme que a China redirecione suas exportações baratas dos Estados Unidos para a União Europeia. E aí, alguém vai ter que comprar toda essa dívida, né, irmãos? Toda essa dívida, que não está pouca.
Não está pouca. Agora veja, eu não consigo abrir a matéria do valor econômico, irmão Miros. O dólar disparou, o ouro disparou. E aí é muito obscuro todo o cenário que nós estamos vivendo ainda, irmãos. Mas o Brasil já começou a se prejudicar, tá? Já começou a pagar o preço. Então, o Brasil já abriu a boca aí dizendo que está com medo de uma recessão global. Na realidade, eu acho que era tudo que o Lula precisava, né? Que a culpa agora vai ser de Donald Trump. Olha aí, ó. Escalada em tensão entre a China e os Estados Unidos pode impactar o crescimento do Brasil. A escalada da G comercial entre Estados Unidos e China aumentou consideravelmente o risco de um crescimento fraco neste ano para o Brasil. Já estava, né? A avaliação de assessores do presidente, que já contam com uma recessão em alguns países no último trimestre de ano, mas não na economia brasileira. O Brasil está protegido, segundo eles, pelo forte mercado doméstico e reservas internacionais elevadas. A expectativa é que o país sofra menos que os Estados Unidos, México e Canadá, por exemplo, que podem caminhar para uma recessão no final do ano. Já por aqui, a avaliação é o resultado será um crescimento bem baixo das previsões iniciais da equipe econômica, que apontavam para uma alta no produto interno bruto de 2,1. Lula vem falando em mais de 2,5, mas o último dado do Banco Central já tinha mudado a previsão de crescimento para 1,9. Mas isso antes da guerra comercial. Agora, na melhor expectativa do Brasil, pode acabar crescendo 1,5, o que será um número positivo no mundo tomado pelas incertezas diante do tarifaço deflagrado pelo presidente dos Estados Unidos. E aí, eles estão prevendo um recuo na economia e tem a matéria do Globo declarando: o Brasil, governo brasileiro vê risco de recessão global e possível alívio na inflação com a queda do petróleo. Tá tudo muito... Imagine que nós estamos dentro de uma nuvem de poeira e a poeira está baixando para ver o estrago que tudo isso vai causar. Agora, uma coisa está acontecendo, irmãos. Primeiro, olha só. O mundo está caminhando para um caos. E o mesmo mundo que caminha para um caos é o mundo que vai clamar por alguém que socorra. Socorre-nos. Essa é a palavra. E aí temos o surgimento, né, do cavaleiro do cavalo branco. O surgimento do cavaleiro branco. A gente está perto de ver aí muita coisa. Muita coisa. Irmãos. E aí vem, né? Eu digo assim, todos achavam, Donald Trump entrou, o mundo vai melhorar.
Todos estão apavorados, inclusive os eleitores de Trump, tá? Inclusive os eleitores de Donald Trump. E vai ter uma... Vai ter uma mudança brusca na economia mundial. Eu estou tentando achar uma matéria. Aqui sobre a Amazon. Olha só, na Gazeta do Povo. Olha aí, olha aí. Ah, não. A Amazon cancelou, irmãos. Olha aí, ó. Ar-condicionado, cadeira de praia e patinete. A Amazon cancela pedidos da China. Empresa multinacional Amazon decidiu suspender uma série de pedidos de fornecedores da China e outros países asiáticos em meio à guerra comercial mantida entre Pequim e Estados Unidos. Segundo os documentos consultados pela Bloomberg nesta quarta-feira, entre as mercadorias estão patinetes, ar-condicionados e cadeiras de praia. De acordo com a agência de notícias, o cancelamento teria ocorrido sem aviso prévio e é visto como um efeito da nova política tarifária de Donald Trump. Então, veja bem, a Amazon cancelou pedidos da China. Aí, veja bem, a Tesla tem fábrica na China. A Apple tem fábrica na China. Me fala aí outras empresas. Tudo tem fábrica na China. Aí tem outros países asiáticos que foram taxados, né? Que produzem Nike, que produzem Adidas. Pensa no impacto que isso vai gerar, irmãos. No varejo americano. Por exemplo, eu estava vendo algo, deixa eu ver se eu acho aqui. As roupas, né? As roupas. Olha só, estou com a matéria aqui. O americano depende de exportar roupa, tênis, tudo. Pensa no impacto que isso vai gerar. Olha só a questão da compra de roupa. Ó. Casa Branca confirma que nova taxa de blusinha será de 90% mirando chinesas como Shein e Temu. Marketplace online chineses como Temu e Shein haviam se beneficiado até agora da brecha conhecida como de minimis para entrar nos Estados Unidos sem pagar impostos. A crescente G comercial teve um novo desdobramento com o presidente Trump, elevando ainda mais as tarifas tal. E os Estados Unidos passaram a taxar as importações de itens do valor de até $800. A taxa de 90% sobre seu valor, um aumento em relação ao plano anterior de ampliar uma tarifa de 30%.
E agora, imagine, irmão, se as pessoas compravam uma blusinha na Shein por 10, vão pagar 90%, vão pagar quanto? Me ajudem aí. 90% de 10. Vão pagar 90, né? $90 num produto de 10. Num produto de 10. Tem noção? É 19. Obrigado, irmão Sérgio. É muita coisa. É muita coisa. Então, imagine. Imagine para onde tudo isso vai parar, irmãos. É 19, não é 7,90, né? 10% de 10 daria R$1. 90% dá $9. E aí vem a questão, né? A questão, irmãos, que ainda, eu vou dizer ainda, o Brasil não vai ser tão afetado, mas vejam, o produto interno bruto vai cair, muita coisa importada vai aumentar o preço, o Brasil vai colocar a culpa em tudo agora no Donald Trump, é 19, no Donald Trump, e muita gente acha que está tudo bem. Veja que a hipnose do povo, ela é tão terrível que muita gente só vai acordar quando sentir o impacto mesmo no bolso. E não é um impacto qualquer, tá? O impacto vai ser grande, meus irmãos. O impacto vai ser grande. E aí eu vou dizer dos temores que está vindo. Primeiro temor é que os Estados Unidos está forçando a China a invadir Taiwan. Tem noção? A China está invadindo Taiwan. E parece que os Estados Unidos estão forçando isso. Na verdade, alguns estão dizendo que eles se anteciparam. Outra coisa que está se dizendo, que a ponta do iceberg é o Japão. Se o Japão quebrar, o mundo quebra. E o Japão já está em alerta vermelho na questão econômica. Outra coisa, para quem mora nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tudo vai ficar mais caro. Carro, roupa, comida, tudo vai ficar mais caro. Então,
o cenário está armado aí para um apocalipse. Vai estourar um monte de bolha. Quem tem investimento aí está todo mundo Irmãos, nem na pandemia se perdeu tanto dinheiro tão rápido assim. Se derreteu 10 trilhões de dólares. Em 3 dias, as bolsas americanas perderam 7 trilhões de dólares. É mais do que foi gasto na guerra da Ucrânia. Em 3 dias. Derreteu. Elon Musk continua sendo o homem mais rico do mundo, mas ele perdeu mais de 100 bilhões de dólares. E eu vou dizer, imagine que eles passaram com um trator pesado e levantou um poeirão. Olha só, irmão Sérgio está dizendo que o Japão, em retaliação à taxação, vai tirar a indústria automotiva de lá. Então, imagine que levantou um poeirão. A poeira está começando a baixar, meu irmão, mas ainda está muita poeira aí. A hora que nós enxergar o real intento de tudo isso, está todo mundo desesperado. E quem lembra aqui que eu falei que muita gente vai dormir rica e vai dormir vai acordar pobre. Quem lembra aqui? Veja que começou lá pelo alto. Eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Todos estavam na posse de Trump, ó. Musk, Bezos e Zuckerberg perdem bilhões após tarifaço de Trump, provocando queda de bolsas globais. O trio de bilionários viu o patrimônio derreter em horas, com sangria destacada no mercado. Os 3 homens mais ricos do mundo viram suas riquezas cair em 24 bilhões. 142 bilhões na cotação do momento. Os bilionários Elon Musk, Bezos e Mark Zuckerberg viram seus patrimônios pessoais derreterem. Em poucas horas do dia, durante a manhã, Musk ficou 9,1 bilhões menos rico. Bezos viu sua fortuna encolher em 8,3 bilhões. E Zuckerberg levou um prejuízo de 6,9 bilhões. Em horas, irmãos. Em horas. E nós estamos caminhando exatamente para isso, tá? E se nós tivermos uma recessão, tem muita gente que tem dinheiro investido, que quando for olhar para o saldo do que tem, pode simplesmente ver a sua conta zerada ou no negativo. Então, tem gente que está achando tudo isso maravilhoso. Tem gente que acha, não, está tudo bem, Donald Trump está certo. Eu vou repetir. Por que Trump está fazendo tudo isso? Eu vou repetir para vocês. Para cada $1 arrecadado pelo governo americano, ele está devendo $1,50. Ele tem que reduzir para baixo de $1. Então, ele potencializa a América, empobrece o mundo
empobrece o mundo. Todos que têm títulos do governo americano vão vender para a América a preço de banana. Então, veja bem, Donald Trump vai comprar sua própria dívida abaixo do preço que valia alguns dias atrás. Alguns estão prevendo que ano que vem a América vai estar nas alturas. É isso que o povo está dizendo. Que o mundo, a América vai ser poderosa novamente e o mundo vai ter que se dobrar diante da América. Mas eu não tenho essa previsão. Eu tenho a previsão é que o mundo vai se sair do petrodólar, vai se libertar do dólar, vão criar moedas digitais para não depender mais do dólar, para não passar mais por isso. E a América pode quebrar. Em vez de ela passar por um pânico e se levantar, talvez seja a melhora da morte. Quem lembra aqui que eu falei da melhora da morte? A melhora da morte é aquela melhora, né? Que a pessoa está lá no hospital quase morrendo, inconsciente, do nada a pessoa acorda, a pessoa fala com um monte de gente, a pessoa come e no outro dia a pessoa morre. É a melhora da morte. Eu acredito que a América pode ter a melhora da morte, ou já teve, né? E agora caminha para a morte. Poderosa, fazendo o mundo olhar para ela novamente como uma nação poderosa. 70 nações foram bater continência e fazer acordo com Trump. A melhora da morte. Só que, de repente, tudo pode se voltar contra se o mundo achar um outro mecanismo de comércio sem ser escravo do dólar. Aí, para muita gente, o que eu estou falando aqui é loucura. Lembre-se que a China está criando a nova rota da seda. A China já manda em mais de 60% dos portos mundiais. A China tem um meio mundo de coisas. Durante a pandemia, a China comprou tudo do mundo todo a preço de banana. Comprou a preço de banana. E está lá com comida estocada, com um monte de coisa estocada. E a China não vai se dobrar e não vai querer fazer acordo. E é triste, moço. É triste porque, ao mesmo tempo que eles enchem as pessoas de esperança, de que as coisas vão melhorar, que agora vai ter paz e prosperidade, agora tudo vai dar certo, agora está tudo mil maravilhas. Quando as pessoas perceberem, tudo acabou. E esses impactos é muito forte, né? Primeiro Deus abençoe Mamidian, eles iludem o povo e daqui a pouco eles tiram toda a ilusão do povo. E isso é para dominar, tá, irmãos? É para dominar em que sentido, pastor? Você já viu como é que se doma cachorro? O domador vai lá e toda vez que o cachorro faz a coisa certa, dá ele trata mal e tal, e dá um docinho pro cachorro. Toda vez que o cachorro obedece, ele vai agradando e ele vai domando. E é isso que eles fazem. Ao mesmo tempo que trata mal, daqui a pouco dá uma ilusão. Um gole de ilusão para todo mundo. Ai, o meu dono é maravilhoso. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo mil maravilha. Daqui a pouco eles vêm dar uma pancada. Daqui a pouco vem dar. E é assim. E o povo vive de ilusão.
É por isso que eu gosto de 2 Coríntios 4, quando Paulo disse, né? Não nos atentamos às coisas que se veem, mas nos atentamos às coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. As coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. O que a Bíblia está dizendo com isso? Que tudo aqui na Terra é passageiro. Mas o que preenche o homem de verdade é o eterno e não o passageiro. É o eterno e não o passageiro. É o que nos preenche de verdade, irmãos. Vocês estão entendendo? E muita gente está iludido pelo passageiro. Pelo passageiro. E não consegue se concentrar no eterno, naquilo que não se vê. E eu tenho dito, a Venezuela, antes do comunismo, ninguém queria saber de Deus. Você chega na Venezuela agora, as igrejas estão lotadas. E eu vou dizer para vocês, irmãos, existe uma permissão de Deus em tudo isso, sabia? Porque enquanto você estiver focado apenas no que se vê, você não enxerga o que você não vê. Há uma permissão de Deus em tudo isso, para que as pessoas acordem. Para que as pessoas acordem. Para que as pessoas se desliguem um pouco das coisas que se veem. Para começar a perceber o que não se vê. Porque o que não se vê é o real. O que não se vê é o que é real, irmãos. Não é o que você vê que é real. Tudo que você está vendo é passageiro. A irmã Tassi está perguntando sobre criptomoeda. Eu acredito que o ouro é mais seguro que criptomoeda. E tem muita gente indo para o mercado negro, né? Comprando diamante, comprando ouro, comprando esmeralda, com medo de apagão digital. Então, muita gente está focada no que se vê. Deus abençoe, irmã Miriam Pinheiro. Está focada no que vê. E o que você vê é passar. Irmão, isso vai passar. Vai passar. Vai ser um tornado que vai passar. Quando voltar, vai voltar debaixo de totalitarismo. Vai levar muita gente ao desemprego. Mas tudo passa. A Bíblia diz: o mundo passa e a sua concupiscência. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu vou repetir: o mundo passa e a sua concupiscência. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Permanece. É por isso que eu não canso de dizer para vocês, irmãos. Deus abençoe, irmã Célia Bueno. Todas as portas aqui na terra podem se fechar.
Mas nós temos uma porta que nunca vai se fechar sobre nós. Existe uma porta que nunca vai se fechar. É a porta da sala do trono. É a porta do céu. A porta do céu não se fecha para crente. Glória a Deus. A porta do céu não se fecha. E nós precisamos estar em contato direto com a sala do trono. Glória a Jesus. Meus irmãos, amanhã é dia de nós ajudarmos os nossos pastores da África. Os nossos missionários, os nossos pastores que fazem parte do projeto Arrependa-se, todos já receberam a sua ajuda. E amanhã nós iremos enviar o dinheiro da alimentação das crianças no sábado, e iremos enviar a ajuda para os pastores. Então, amanhã nós iremos enviar $610 para a África. Amanhã. Deus abençoe a irmã Priscila. E eu preciso da sua ajuda, meu irmão. Eu preciso da sua ajuda. É amanhã que vai ser enviado $610. $610 para a África. Amanhã. E o dólar subiu para ajudar. Cada pastor lá recebe $30. Cada pastor. Que é mais da metade de um pouco mais da metade, meio salário mínimo da África, que é $50. Então eu preciso da ajuda de vocês. Não deixe de abençoar a obra de Deus. A obra de Deus. Nós precisamos muito, muito mesmo da sua ajuda. E também compre a rifa. Eu estou para contar um grande milagre para vocês, mas estou esperando esse milagre se concretizar. Ainda não se concretizou. Mas eu creio que ele vai se concretizar na próxima semana. E todos nós vamos nos alegrar juntos. Mas enquanto ele não se concretiza, irmãos, eu não vou contar. Eu sei que vai ser uma benção. Então, você que pode nos ajudar, nos ajude. E eu creio que toda semente lançada na terra, ela produz. Tudo é colheita, irmãos. E eu não canso de dizer outra frase. Quem sabe o que planta, não teme a colheita. Não teme a colheita. Quem sabe o que planta, não teme a colheita. Então, quando você planta, você vai colher em nome de Jesus. Então, abençoa essa obra, abençoa os nossos pastores, as nossas crianças, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que a obra continue. Você está fazendo uma criança se alimentar, você está abençoando pastores a ter o alimento na sua mesa na África. Você faz parte de tudo isso, irmãos. E já está aí, dia 15. Dia 15 de maio, nós estaremos indo para a África com a missionária Raquel. E eu creio que coisas grandes, tremendas e sobrenaturais Deus vai fazer. Nós iremos fazer 3 cruzadas na África. 3 cruzadas. E serão cruzadas grandes. Grandes. E eu tenho certeza, irmãos, absoluta, que o Senhor vai operar grandes milagres e maravilhas na África. Eu tenho certeza absoluta que sinais, prodígios e maravilhas o Senhor fará. E eu tenho certeza também que eu vou comprar o material para a fundação e levantar as paredes da igreja na África. Nós iremos fazer tudo isso lá. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza também que até o fim do ano, nós iremos construir 2 igrejas no Amazonas e vamos aumentar a igreja do pastor Lucas, que já está lotada.
Até o fim desse ano, nós vamos fazer 2 igrejas no Amazonas e iremos aumentar a igreja do pastor Lucas também. Amém? E tudo isso é através da sua oferta, da sua contribuição e da sua ajuda. Então, não deixe de abençoar essa obra. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma live, por mais um momento na tua presença. Eu quero te pedir, Senhor, a tua bênção sobre todos os teus filhos. E, Senhor, nos dá discernimento para tomarmos decisões, para fazermos negócio no meio dessa turbulência que o mundo está vivendo. Senhor, que não possamos, não viemos fazer nada sem a tua direção, sem o teu propósito, sem a tua vontade sobre a nossa vida. Meu Deus, nós somos totalmente dependentes do céu. Nós somos totalmente dependentes da tua palavra. Nós somos totalmente dependentes da tua voz. Fala conosco, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, fala conosco. Nos direciona e nos capacita. Para a glória do teu santo nome, Pai. Em o nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a vivermos debaixo da nuvem, debaixo da tua presença, direcionados pelo teu Espírito. Ó Deus, nos dá uma noite de sono reparadora e continue falando conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, amanhã tem culto no Zoom, às 20 horas e às 21 horas nós entraremos ao vivo para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos assistindo lá do Instagram. Nós estamos com uma audiência grande no Instagram. Que Deus abençoe todos os irmãos. Em nome de Jesus, do YouTube, do Apocalipse na Veia e do YouTube do Tirando o Véu. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sempre as crianças estão com pratos, já estão a comer. Está a cuiar ou não está a cuiar? Está a cuiar. Falam obrigado, arrepende-se. Olha, a comida já chegou no prato das crianças, Pastor Carlos. O trabalho está a ser feito. Que Deus seja louvado. Embora que hoje temos a cerca de 100 e tal crianças, mas dá para gerir. Que Deus seja louvado. Aí os outros já estão ali na fila, porque as panelas estão lá dentro, então já estão a comer, a guardar agora o... Muito obrigado pelo projeto Arrependa.